Nesta aula você vai aprender o gerenciamento das aquisições. Não é uma área utilizada em todos os projetos, porque muitos dos projetos internos das empresas contam somente com os próprios recursos da empresa. Entretanto, se você quer se desenvolver como um gerente de projetos e gerenciar projetos cada vez maiores, com maiores responsabilidades e também maiores remunerações, você precisa entender o processo de gerenciamento das aquisições. A primeira coisa que vamos fazer neste processo de gerenciamento das aquisições é planejar aquilo que será comprado, tomando as decisões entre fazer internamente ou comprar externamente. A partir do escopo do seu projeto, os requisitos, as entregas e pacotes da estrutura analítica do projeto, podemos olhar quais são os recursos necessários, tanto em trabalho, serviços, materiais, componentes, equipamentos que nós vamos precisar para o nosso projeto. O próximo passo é identificar se podemos realizar essas coisas internamente ou se precisamos adquirir esses produtos e serviços externamente. Em alguns casos, você terá a opção de fazer as duas decisões e então poderá escolher por aquela que é economicamente mais viável ou utilizar critérios estratégicos. Por exemplo, eu posso desenvolver um novo site de e-commerce para minha empresa e eu tenho uma equipe de desenvolvedores de software internamente que pode fazer isso para mim. Entretanto, eu posso também contratar uma equipe externa. O seu trabalho como gerente de projetos é analisar os prós e contras desses cenários para a decisão entre fazer ou comprar. Fazer internamente pode talvez ser mais rápido e um pouco mais barato. Entretanto, talvez a minha equipe não possua todos os conhecimentos de uma plataforma de e-commerce como uma empresa externa especializada em e-commerce. Neste caso, eu poderia tomar a decisão estratégica de contratar a empresa de fora e ter essa transmissão de conhecimento para a minha equipe interna. Como você pode ver, a decisão entre fazer e comprar pode ser bastante complexa. Temos que considerar garantia, continuidade, preço, qualidade, entre outros fatores que são importantes não apenas durante o projeto, mas após a conclusão do projeto. Uma vez que você tomou a decisão de adquirir aqueles produtos e serviços, o próximo passo é consolidar o seu mapa de aquisições. Neste mapa de aquisições, nós teremos a descrição de tudo o que será comprado, com o máximo de clareza e detalhamento possível, para que possamos ir até o mercado e fazer as contratações. É neste ponto que o gerente de projetos precisa se envolver com a área de compras e com a área jurídica para a realização de contratos, cotações e outros tipos de contratações. A sua empresa pode fornecer um assessoramento para o gerente de projetos nesse sentido. Mesmo assim, é importante que você pelo menos entenda os tipos de contratos e o acompanhamento de contrato, uma vez que a fiscalização desses contratos será de responsabilidade sua como gerente de projetos. Existem basicamente 3 tipos de contratos. Os contratos por preço fechado, em que temos um escopo definido e um valor definido. Os contratos de tempo e material, que especificam um custo por unidade ou por hora, sem determinar o máximo número de horas, e os contratos do tipo escopo aberto, que são reembolsáveis. Cada um desses contratos tem prós e contras, como vamos discutir daqui a instantes. O primeiro tipo de contrato envolve a definição de tudo o que será construído, no máximo de detalhes possível, para que o seu fornecedor possa te dar um orçamento, e esse orçamento tem um preço fixo. A principal vantagem do tipo de contrato preço fixo é que você sabe exatamente quanto você vai pagar, não havendo surpresas sobre o ponto de vista dos custos. Entretanto,
temos a desvantagem de que você precisa fazer um detalhamento do escopo muito claro e que as mudanças serão bastante difíceis. Num contrato do tipo escopo fechado, caso você tenha mudanças, isso vai gerar uma mudança no contrato, um aditivo e custos adicionais para o seu fornecedor. Nós costumamos utilizar o contrato de preço fechado quando temos as especificações claras e sabemos exatamente o que nós vamos contratar. No outro extremo, nós temos o contrato do tipo custo reembolsável. A desvantagem desse contrato é que nós não sabemos exatamente qual será o valor total do contrato. Entretanto, podemos colocar travas ou variações, como um valor total ou algum outro tipo de cláusula contratual que limite os custos desse projeto. A grande vantagem do contrato de custo reembolsável é que eu não preciso definir previamente tudo o que será entregue. Eu vou fazer isso de maneira colaborativa com o meu fornecedor e construir cada passo do projeto aprovando as próximas etapas. Imagine, por exemplo, que eu quero desenvolver um novo aplicativo. Se eu souber todos os detalhes e especificações do que eu preciso, eu vou para um contrato escopo fechado, passo isso para o meu fornecedor e ele vai me devolver um preço fechado. Neste caso, eu não vou ter mudanças ou posso ter grandes dificuldades em mudanças. Por outro lado, se eu quiser fazer um desenvolvimento mais rápido, sem definir todos os requisitos previamente, eu posso fazer um contrato de custo reembolsável e o meu fornecedor vai me ajudar na descoberta e no desenvolvimento deste aplicativo, aprovando os custos como reembolsos. À medida que eu tiver gastos, ele vai me mandar essas informações e eu vou aprovar esses custos passo a passo. Estes dois tipos de contratos têm os seus benefícios e também os seus pontos negativos. Você, como gerente de projetos, vai precisar ajudar a organização a escolher o melhor contrato. E existe um terceiro tipo de contrato, que é o contrato do tipo tempo e material. Neste contrato, nós não temos um escopo fixo, como era o contrato de preço fixo, mas também não temos um escopo aberto. O que nós temos são definições de itens ou unidades. E você, como contratante, tem a possibilidade de solicitar mais unidades pelo preço definido. Por exemplo, se eu for adquirir um conjunto de componentes, mas não sei ainda quantos eu preciso, eu vou fazer um contrato do tipo tempo e material, como se fosse uma cotação ou uma lista de preços. Eu tenho memória por um preço, placa de vídeo por outro preço e assim por diante. E eu posso solicitar quantas eu quiser dentro daquele meu registro de preço. Eu posso também fazer isso para comprar horas de consultoria, horas de suporte ou outro tipo de serviço. Eu não sei exatamente qual será o serviço realizado, mas eu já sei o custo unitário daquele serviço. Posso contratar 20 horas de suporte, 200 horas de consultoria e utilizar esse meu registro de preço. Recapitulando as nossas etapas no gerenciamento das aquisições, você revisou o escopo do projeto, identificou todos os materiais, serviços, componentes, instalações que são necessários, fez as análises entre fazer e comprar, definindo as coisas que você quer comprar, agora escolher o tipo de contrato. Uma vez escolhido o tipo de contrato e definidas as especificações daquilo que você quer contratar, o próximo passo é gerenciar essa aquisição junto ao seu processo de compras. Provavelmente a sua empresa tem diferentes rituais ou procedimentos a depender do tipo de compra e do valor total dessa compra. É muito comum que em compras menores, como por exemplo até R$8.000, você possa fazer uma compra direta, sem muita concorrência ou outros tipos de rituais de aquisições, porque o valor é muito baixo e não se justificaria o esforço.
Para outros tipos de aquisições, entre R$ 8 e R$ 80 mil, por exemplo, nós podemos seguir um ritual simplificado, chamando fornecedores conhecidos ou homologados pela sua organização e pegando as propostas deles de uma maneira mais rápida e simplificada. Em grandes processos de aquisições, acima de R$ 80 mil ou mesmo milhões de reais, você precisará de um apoio ainda maior da sua área de compras e jurídico para seguir todas as etapas e rituais de uma concorrência entre muitos fornecedores. Seja qual for o ritual de aquisições que você e a sua organização vão seguir, é importante que o gerente do projeto participe de todas as etapas e especialmente das etapas relacionadas à escolha técnica. Capacidade e competência do fornecedor, solução técnica, requisitos vão impactar diretamente o resultado do seu projeto e você precisa estar próximo desse processo. Uma vez concluído o processo de aquisições, que chamamos de conduzir aquisições, teremos a celebração de um contrato entre a sua empresa e a empresa do fornecedor. O mais comum é que o gerente de projetos será o fiscal desse contrato ou um dos fiscais desse contrato. Na parte de execução, nós teremos o recebimento das entregas e o trabalho junto ao fornecedor. Você deve acompanhar o fornecedor ou designar um membro da equipe para fazer isso. À medida que os serviços forem concluídos, observar o contrato e o ritual de aceitações, fazendo os testes necessários, verificações do trabalho, para que você possa autorizar o pagamento daquele fornecedor. É bem importante que você leve a sério essa etapa de fiscalização dos contratos, porque ela costuma gerar problemas não apenas para a sua organização, mas também para você como gerente de projetos. Uma vez que todas as entregas tenham sido concluídas, o encerramento dos contratos, que ocorre junto com o encerramento do projeto, envolve aceitações, histórico, encerramento administrativo na sua empresa, avisar a área de compras e pagamentos e informar o seu fornecedor. Essas etapas devem ocorrer para todos os contratos, de maneira que você não tenha nada em aberto após o seu projeto. E agora você já conhece o processo de aquisições. Talvez não faça parte do seu dia a dia ainda, por estar trabalhando com projetos internos ou projetos menores da organização. Entretanto, à medida que as suas responsabilidades aumentam, você vai participar de processos de aquisições e precisa conhecer as etapas de aquisições em projetos que descrevemos nesta aula. E agora é com você!